Glória a Deus. Hoje eu quero falar um tema, irmãos, que é um tema de alerta para todos nós. Você vai entender isso pela palavra de Deus, porque os próprios textos que nós leremos aqui, a Bíblia e a palavra do Senhor estará nos deixando nesse estado de alerta. E não é alerta a respeito da vida do nosso irmão apenas, mas principalmente com as nossas próprias vidas. E o tema da palavra é dias de apostasia. Dias de apostasia. E eu quero ler contigo, em primeiro lugar, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco, deve aparecer aqui no telão, já está. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é apostasia? Então é importante a gente definir esse termo, esse conceito, porque não é uma palavra que a gente usa comumente no nosso dia a dia, nas nossas conversas. A gente não fica falando essa palavra. Era uma palavra utilizada dentro da cultura greco-romana e muito ligada até ao meio militar, né? Porque apostasia tinha um significado no grego de deserção. Deserção é um termo militar. Deserção, partida, revolta, rebelião, estão muito nessa questão do uso no meio militar. E Jesus se apropria dessa palavra, que era usada naquela cultura, para mostrar que alguns iriam se afastar da fé. Iam desertar da fé, da caminhada com Deus, do propósito do Senhor, do chamado de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus ao longo até do Antigo Testamento e também, claro, do Novo Testamento, a gente vai ver que isso aconteceu também antes de Jesus falar sobre isso. No Antigo Testamento você vai ver que Saul apostatou. Você vai ver que Salomão, né, o grande Salomão, no final da sua vida também, ele se afastou do propósito de Deus. Foi um homem que no início teve experiências poderosas com Deus, né? O próprio Deus se manifestou para ele, visitou. Ele teve coisas com Deus que poucos homens na história puderam ter, de experiência, de intimidade, né? Tudo que ele recebeu do Senhor, pelo seu próprio coração, por aquilo que ele ofertava ao Senhor. Às vezes as pessoas pensam que Salomão ele foi apenas escolhido. Ele foi escolhido, mas não foi apenas escolhido. Ele fez coisas incríveis para alcançar o favor que ele teve do Senhor. A Bíblia fala que bem lá no início do seu reinado, nos primeiros dias do seu reinado, ele sacrificou 1000 bois. Imagina um sacrifício de 1000 animais colocados em fila, né, para ser sacrificado. Imagina o valor dessa oferta que ele deu ao Senhor. E logo após isso ele foi visitado por Deus. Mas ao final, por várias questões, ele não permaneceu da forma que ele começou. Então isso isso acende aquela luzinha vermelha para mim e também para todos nós que estamos aqui, que se homens como esses, que tiveram profundas experiências com Deus, que fizeram coisas incríveis para Deus, passaram por essas situações, se afastarem do chamado de Deus, do propósito dele, da sua fé genuína, eu tenho que cuidar muito da minha vida. E nós temos que cuidar. Esse texto que lemos aqui, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, na primeira carta, ele é uma profecia. Então, o texto diz, né, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Ele está falando como uma profecia mesmo, o Espírito está dizendo. Então, se é uma profecia, significa que vai acontecer. Não é que poderá acontecer, vai acontecer. O grande cuidado é que não aconteça comigo. O grande cuidado é que não aconteça com você. Desse afastamento da fé, daquilo que nós cremos hoje, da maneira que nós vivemos com Deus, da fome e da sede que nós temos pela presença do Senhor, pela preservação da nossa busca por santidade, de conhecer mais ao Senhor, de servi-lo,
de dedicar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas forças, nossos dons e talentos ao chamado de Deus, que nós não permitamos que isso venha esfriar em nossas vidas. E se porventura isso já aconteceu contigo, essa palavra é para te trazer de volta, é para te despertar, é para fazer você acordar e se olhar diante da palavra de Deus e falar assim: será que já não aconteceu? Ou será que esse processo já não está acontecendo comigo? E hoje eu estou tendo a oportunidade de rever a minha vida, de me colocar diante do espelho, que é a palavra de Deus, e poder voltar, à paixão que eu já tive pelo Senhor, a busca que eu já tive pela presença dEle, pelo prazer que eu já tive de servi-lo, de estar na sua casa, de estar fazendo as coisas que Ele me chamou para fazer. Então a palavra nessa manhã tem esse objetivo. E eu quero ler um segundo texto com vocês, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ainda o apóstolo Paulo falando às igrejas a respeito disso, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo, mais uma vez, trazendo essa mensagem expressa às igrejas que ele fundou e que ele cuidava, a respeito desse cuidado que devemos ter, e ele fala que isso também vai acontecer. Ele se refere também aos últimos dias. Essa segunda carta aos Tessalonicenses é uma carta, ele falando sobre o final dos tempos, em que viria a apostasia, e isso vai acontecer. Como ele fala lá a Timóteo, aqui também ele fala essas coisas. Então, se nós acreditamos, e é muito claro, a gente vê, a pastora Rebeca, há algum tempo atrás, trouxe uma mensagem muito poderosa sobre os últimos tempos, sobre a urgência do tempo, sobre a proximidade realmente do arrebatamento e da segunda vinda do Senhor. Logo em seguida, nós precisamos entender que estamos vivendo esses dias. E se nós formos observadores cuidadosos do nosso entorno, e quando falamos da apostasia, nós não estamos olhando para o mundo. Quando falamos de apostasia, nós estamos olhando para dentro do nosso ambiente. Quem está entendendo, diga amém. Porque estamos falando de pessoas que têm fé, ou tiveram fé, e por algum motivo perderam ou perderão a sua fé. Nós estamos olhando para dentro do nosso convívio, da igreja do Senhor Jesus. E precisamos estar muito atentos, porque essas coisas estão acontecendo claramente. Quanto mais hoje que temos muito acesso às informações através da internet, tem muita gente tendo voz, falando muitas coisas de forma muito livre e democrática. E infelizmente essas pessoas têm essa sutileza no discurso, no qual engana muitos. E nós vamos ver logo depois quais as formas que essa apostasia vem e está acontecendo. E o motivo pelo qual eu fui despertado para pensar sobre esse assunto, analisar também a minha vida a respeito desse assunto, e hoje ter a oportunidade de compartilhar com vocês, foi um fato que foi bastante divulgado na internet, porque a pessoa que falou as coisas, no qual eu vou mostrar daqui a pouquinho, é uma pessoa que tem muita influência na internet, uma pessoa que tem talvez milhões de seguidores, e até pouco tempo era uma pessoa que estava no meio da família cristã. E na verdade eu vou trazer esse vídeo, mas eu não quero julgar essa pessoa de modo algum. Eu creio que Deus vai trazê-lo de volta, mas eu creio que está passando uma fase difícil, mas tem uma voz, e essa voz é muito perigosa. Não só a voz dele, estou falando esse tipo de voz. Porque vem de uma forma sutil, persuasiva, e tem muita gente que entra, sabe, sem julgar, sem criticar aquilo que está sendo falado, de acordo com a palavra do Senhor, e acaba sendo enganado ou concordando com coisas, como eu falei, que são sutis, mas são sofismas. O que são sofismas? São mentiras mascaradas de verdade. São coisas muito enganosas, muito ensaboadas, que se você não estiver muito ligado, você pode ser enganado. E eu quero mostrar esse vídeo. A partir desse vídeo a gente vai fazer algumas análises, algumas reações dentro da palavra de Deus a respeito do que essa pessoa falou e comparar com aquilo que a palavra de Deus diz. Então pode soltar o vídeo, por favor. Jesus não te faz feliz aí.
Por que ele te faz feliz? O que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele, que me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de, tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuar, não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. Eu não sei quantos conhecem, mas é uma pessoa que tem muita influência na internet há muitos anos, no meio evangélico, principalmente porque ele falava para esse público enquanto estava também na igreja, mas alguma coisa mudou na vida dele, ele passou a expressar coisas semelhantes a essa. O que ele está dizendo em resumo? Ele está dizendo que Jesus não te faz feliz, mas o pecado faz feliz. É o que ele fala no final. E ele usa argumentos que a gente sabe, né? Você que tem uma firmeza cristã, uma firmeza na palavra, você vai saber se defender disso. Mas eu me preocupo muito com pessoas que não têm essa maturidade cristã e essa maturidade na palavra, porque, assim, ele tem os argumentos dele. E as pessoas param para pensar, quando uma pessoa dessa, que tem voz, que tem influência, que está na internet, que fala para milhões de pessoas, que estava no meio, ainda talvez se considere, de certa forma, não sei se eles consideram ainda, um cristão, mas fora do ambiente de igreja e da forma que nós pensamos, segundo a palavra, isso é muito perigoso. E nós devemos cuidar, porque até há pouco tempo era uma pessoa que estava ministrando nas igrejas. Assim como existem outros homens, outras pessoas que estão no mesmo estado. Na verdade, quando eu olho isso, eu não estou trazendo aqui para expor a figura, essa pessoa. Pelo contrário, eu olho com muita compaixão para a vida dele. E de verdade, eu creio que Deus vai trazê-lo de volta. Mas é perigoso porque a voz dele alcança milhões de pessoas, como eu disse. Então nós precisamos olhar para a palavra. Então minha intenção aqui é a gente olhar para a palavra de Deus. Quantos estão prontos, digam amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então, e mantivesse aberta, lá em Apocalipse, vamos olhar em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, ali estão as cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. E quando essas cartas são destinadas às 7 igrejas da Ásia, é claro que ali estão trazendo verdades para a nossa igreja contemporânea hoje. Então nós vamos olhar para o que o Espírito fala para essas cartas, né? Jesus fala através do Espírito Santo para essas cartas, e foi escrito ali pelo apóstolo João, e liberada para nós até os dias atuais. E eu quero mostrar aqui, dentro das 7 cartas, na verdade, 5 sintomas da apostasia, para que nós possamos olhar para as nossas vidas hoje e cuidar, né? E escapar disso em nome de Jesus. Quantos vão escapar disso? Diga amém. Diga assim, o diabo não vai fazer ciladas para mim. Diga, amém? Nós não vamos cair nesses enganos de Satanás, como o apóstolo Paulo diz. O primeiro sintoma da apostasia que nós podemos ver aqui nas cartas escritas às igrejas da Ásia, está aqui na carta escrita à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 4, é o abandono do primeiro amor. E também a ênfase no legalismo. O que é legalismo? Legalismo é quando o crente vive debaixo de regras e costumes. E ele deixa de ter um relacionamento genuíno com Deus. Ele vive apenas na embalagem cristã.
mas agora ele não tem mais relacionamento com Deus, e isso é muito perigoso. Na verdade, o abandono ao primeiro amor leva ao legalismo. E tem muita gente somente vivendo uma religião, mas sem a paixão do primeiro amor, sem o fogo do primeiro amor. E é isso que se escreve a Éfeso. É a ênfase da correção de Jesus para essa igreja. E eu não quero falar para a igreja, eu quero falar para você, crente. É claro, juntando os crentes, nós somos a igreja. Porque eu quero que você receba no seu coração essa mensagem. Você não terceirize essa mensagem, você assuma para você. Então nós precisamos cultivar dia após dia aquilo que a Bíblia chama de primeiro amor. E está escrito aqui, Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja aqui era uma igreja de toda ruim, era uma igreja boa, a igreja de Éfeso. Uma igreja poderosa, uma igreja que estava numa grande cidade. Possivelmente era a maior igreja dessas 7 aqui que estava na Ásia. Ali havia um avivamento. Éfeso, no passado, hoje é a Turquia. E é um país muçulmano hoje, totalmente muçulmano. Mas nesse tempo eles viveram um grande avivamento. Mas quando vem a exortação de Jesus, através do Espírito Santo, para aquela igreja, a exortação é que naquele tempo, mesmo tendo uma quantidade numérica gigantesca, talvez algo espantoso que estava acontecendo ali, de muita gente se convertendo, uma cidade, uma metrópole daquela época, mas naquela igreja já estava sendo detectado um problema que deveria ter sido resolvido. E o problema é que eles mesmo, tendo tanta grandeza, talvez tanta prosperidade, tantas pessoas, tanta aparência, que o legalismo traz uma aparência, sabe, de espiritualidade, mas na verdade não. Eles já tinham abandonado o primeiro amor. Eles já não eram como foram antes. Não está dizendo que eles nunca foram cristãos verdadeiros. Não está dizendo que eles nunca se apaixonaram por Jesus. Não está dizendo que eles nunca buscaram de todo o coração a presença de Deus. Não disseram que algum dia eles não tiveram paixão pelo Senhor. Mas pelo contrário, está dizendo que eles perderam o primeiro amor. Então nós precisamos olhar, sabe, fazer uma análise da nossa vida. Você, sabe, cria uma linha do tempo da sua vida com Deus. Desde o dia que você o conheceu, desde o dia que você fez uma decisão por Ele, pode ter sido aqui na frente, ou dentro de uma célula, ou em outra cidade, outra igreja, outro lugar, ou no seu quarto, aquele dia teve um encontro real com Jesus, e começou a ter experiências com Ele, e se apaixonou pela vida cristã, por Jesus, pela palavra, pelo Espírito. E quantas vezes teve experiências com Deus? E talvez você foi até batizado no Espírito Santo, você recebeu dons do Espírito, você ministrou na presença de Deus, você foi alguém que serviu ao Senhor de uma forma muito intensa, e você precisa analisar como está hoje o seu coração. Se essa caminhada é uma caminhada crescente, ou se ao longo do tempo essa caminhada está decrescente. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui, ou perdeu o primeiro amor, mas eu quero que você perceba e eu perceba como está, sabe, o gráfico da nossa caminhada. Se é um gráfico que aponta para cima ou se é um gráfico que aponta para baixo, de afastamento de Deus, desse amor, dessa paixão, dessa disposição. Se você é tão voluntário e alegre de ser chamado para servir a Deus como você já foi um dia, ou de repente você colocou outras coisas à frente disso. Eu estou na igreja há muito tempo. Quando eu falo há muito tempo, é para falar assim, não, mas tem gente que considera ainda. Ontem eu estava conversando com o pastor Marcos, né? Falou, você é jovem, rapaz. Eu não me acho tão jovem assim. Mas como eu falo muito tempo, porque eu estou, talvez algumas pessoas são mais velhas que eu, mas se converteram depois. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Eu estou quase 50 anos na igreja. É muito tempo. E eu já vi muita coisa semelhante a isso. Eu já vi muita gente, assim, que quando vai fazer escolhas na vida, ou melhor, quando ela vai eliminar coisas na vida, sabe uma hora da sua vida que você tem tanta coisa para fazer, você tem que escolher o que vai fazer? Você está estudando, está trabalhando, está fazendo estágio, está
querendo se casar, ou já se casou, ou casou e nasceu os filhos, e você está na igreja, está servindo em ministério. E eu já vi muita gente que quando tem que fazer eliminações na sua vida, o que ele elimina são as coisas de Deus. Não que as outras não sejam importantes. Mas eu estou falando daquilo que é prioridade. É engraçado que a palavra prioridade não era para ser colocada no plural, a gente usa no plural, prioridades. Mas prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. Como é que vai vir várias coisas em primeiro lugar? Só existe uma coisa em primeiro lugar. Quando a gente olha para a vida de Davi, ele sabia muito bem o que estava em primeiro lugar na sua vida. Porque ele escreve, uma das coisas que ele escreve é: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Isso é um sintoma, eu não quero te colocar um peso de culpa hoje. Se de repente, a gente tem até pregado muito, a nossa liderança no Senado, sobre uma cultura de servir ao Senhor com leveza. Mas leveza não é eliminar aquilo que Deus te chamou para fazer. Leveza é uma forma de você administrar a sua vida. É você que escolhe ter uma vida leve em todos os aspectos. Porque você não é melhor nem pior do que ninguém naquilo que diz respeito ao tempo da sua vida, 24 horas por dia, como qualquer pessoa. A forma que você administra isso, cabe a você fazer. Mas de repente, quando as pessoas começam a eliminar, em detrimento de tudo, ele elimina aquilo que Deus colocou em sua mão para fazer, ou o seu tempo de devoção, de oração, de busca pelo Senhor, é um sinal vermelho piscando à nossa frente, dentro de nós mesmos, mostrando que nós precisamos de rever a nossa prioridade e não as nossas prioridades, porque a prioridade é só uma coisa. Quantos concordam? Digo amém. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro sintoma é o quê? O abandono do primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Quantos podem dizer amém? O segundo sintoma é a influência de falsas doutrinas. Isso está lá na carta a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ainda no capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, versículo 15, diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Mais uma exortação agora contra a igreja de Pérgamo. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que é isso? Eram doutrinas falsas que estavam entrando naquela igreja. Doutrinas perigosas. E quando eu falo de doutrina, não estou falando da doutrina que nós ensinamos aqui não. Tenho certeza que nossa liderança e nós temos tido bastante cuidado de ministrar a palavra de Deus com integridade para vocês. Mas eu estou dizendo daquilo que nós ouvimos e recebemos. Assim como o vídeo que eu mostrei hoje, tem muitas vozes falando aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E tem muita doutrina estranha entrando na igreja de modo geral, por várias fontes de influências perigosas. E nós precisamos estar atentos a isso. Uma coisa que a igreja precisa se proteger, e a forma de você se proteger é você dar ouvido aos profetas que Deus levantou para você. Se não me engano é 2 Crônicas 20:20, que fala para ouvir os profetas para que você possa prosperar. Os seus profetas não estão na internet, embora tenha muitos homens de Deus lá. Os seus profetas não estão em outro lugar, a não ser o lugar onde Deus plantou você para estar. Deus não errou de colocar você justamente aqui. Olha quantas igrejas maravilhosas, incríveis nós temos aqui em Santarém. Pastores, homens de Deus, muitas igrejas maravilhosas realmente, que nós mesmos admiramos. Você poderia estar lá, sem problema algum, se Deus te colocasse lá. Mas Deus colocou uma parte da igreja lá, outra parte da igreja aqui. Por quê? Eles são profetas para a família que eles estão cuidando lá. Não digo família de Deus, a família local. Assim como Deus tem levantado profetas aqui. Você quer se proteger das falsas doutrinas? Ouça os seus profetas. Ah, pastor, mas eu não posso ouvir uma outra mensagem, outro pastor no YouTube. Eu ouço, mas eu ouço com cuidado. Eu ouço com precaução.
Eu pergunto, por exemplo, acho que o pastor Paulo Jeff fez uma... eu não sei se foi o pastor Paulo ou o pastor Eibe que a gente gravou um podcast na TV Amazônia, e eu perguntei quais os pastores que eles ouvem. Acho que foi o pastor Eibe, ele deu uma lista de 5 pastores que ele mesmo gosta de ouvir. Alguns deles eu fui pesquisar para ouvir. Eu não sei se já perguntei para o senhor, talvez. Mas eu sei. Então eu tento ter uma fonte confiável para que no meu coração falsas doutrinas não venham querer me enganar. Eu estou falando, irmãos, de coisa muito prática para você. Eu não estou querendo te colocar cabrechos e limites, não. Pelo contrário, nós queremos cuidar de você. Porque como nós falamos no início, esses enganos, como vêm por espíritos enganadores, é algo espiritual, irmãos. É o texto que nós lemos lá, Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É algo no âmbito espiritual que acontece. Que se você não tiver com muita ligação com Deus e muito discernimento no espírito, algumas pessoas são sutilmente enganadas e quando vão perceber, estão muito distantes daquilo que Deus quer para a sua vida. E aqui era uma igreja no qual já havia permeado no meio dela doutrinas malignas. Aqui doutrinas, como ele fala, de Balaão e dos Nicolaítas. Eu não vou entrar no mérito do que eram essas doutrinas, porque não é o objetivo aqui. Mas eram doutrinas enganosas. E tem muita gente enganada. Tem muita gente, sabe, não que você não possa pensar, não que você não possa ter dúvidas, não que você não possa chegar para perguntar. Você tem total liberdade para conversar com a sua liderança, conosco mesmo, sobre qualquer tema. Se a gente não souber, a gente vai perguntar para os nossos líderes, eles vão nos dar a resposta, a gente vai procurar te ensinar da melhor forma possível. Mas tenha muito cuidado, porque nesse tempo que eu estou caminhando com Jesus, eu já vi muita coisa estranha acontecendo. Eu já vi muitas pessoas que não é de uma hora para outra, é um processo, mudando a forma de pensar, o comportamento e sendo enganado por espíritos de mentira. Diga assim, misericórdia. Número 3, terceiro sintoma, a tolerância ao pecado e também seguir líderes corruptos. Apocalipse capítulo 2 ainda, versículo 20, diz assim, tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Uma coisa perigosa que gera apostasia na vida de cristãos é algo que eu chamo de relativização do pecado. Eu vou explicar facilmente para você entender o que é relativização do pecado. Ela se resume numa pequena frase que é nada a ver. É o nada a ver. Ah, pastor, o que tem isso aí? Nada a ver, viu? Nada a ver é muito perigoso. Porque o nada a ver normalmente tem tudo a ver. E às vezes a pessoa fala, ah, mas fulano também está fazendo. A igreja tal permite. Ah, lá pode fazer isso. Ou meu amigo está fazendo. Os pais ouvem muito isso com os filhos, né? Ah, o fulano, que também é o filho do pastor lá do outro lugar, ele faz, porque aqui eu não posso fazer. Então isso é muito perigoso, por quê? Porque essa relativização do pecado, que aqui fala de tolerância ao pecado, é um processo lento que te distancia muito de Deus. Nos anos 80 e 90 no Brasil, havia um pastor, não vou falar o nome, mas havia um pastor que era o ícone do evangelho no Brasil. Ele era admirado por todas as esferas do cristianismo evangélico do Brasil. Tanto os tradicionais como os pentecostais. Era o cara que pregava para o governador do estado como para o presidiário. Programa na televisão, obra social, livros. Talvez o melhor pregador daquela época. Eu mesmo admirava muito, eu li muitos livros dele, fui tão abençoado. E ele teve um problema sério, ele pecou gravemente, ele adulterou, foi público, foi um escândalo terrível e muitas coisas aconteceram. Nesse período de transição, em que ele saiu do ministério, se afastou por um tempo, eu vi uma entrevista dele e ele mesmo falou que o problema dele foi o seguinte, ele estava muito ocupado na obra de Deus.
Ele estava sendo muito usado por Deus. Ele não tinha mais tempo para nada. Ele estava realmente gastando a vida, como nós cantamos, né? Em amor a Deus, né? Servindo ao Senhor, fazendo tantas coisas, viagens, pregações, livros, projetos, igrejas e tantas coisas. E ele falou que ele começou a permitir algumas coisas na vida dele que até antes ele não permitia. Ele começou a permitir passar dias sem orar. Ele começou a passar dias, por exemplo, de ter um compromisso que era muito importante com Deus, não um compromisso de agenda, mas falou assim, não, já estou fazendo tanta coisa que se eu deixar de fazer isso, Deus não vai se entristecer comigo por essas coisas que eu vou deixar de fazer, porque eu faço tantas outras. Só que essas coisas que ele começou a abrir mão de fazer eram coisas que não poderia abrir mão. Ele poderia abrir mão da agenda, mas não da vida de oração. Ele poderia abrir mão de tantas coisas, tantas viagens, mas ele não poderia abrir mão, por exemplo, da vida devocional. Do tempo com a família, com a esposa, com os filhos. E ele mesmo diz, o que o levou à queda foi essas pequenas concessões que deixaram ele tão distante e tão vulnerável no mundo espiritual, no qual ele foi enganado de uma forma terrível. E caiu. E até hoje ele não voltou a ser o que era antes, infelizmente. Então essa tolerância, aquilo que você considera pequeno, você não pode permitir. A Bíblia fala sobre as raposinhas, você já leu esse texto? Se não me engano é lá em Cantares, que fala sobre as raposinhas. As raposinhas, elas não alcançam o cacho de uva. Elas são pequenas, mas elas vão roendo o tronco da videira e vai sugando a seiva daquela árvore até ela morrer completamente. É pior do que ela se ela pudesse pegar a uva, porque se pegasse as uvas não matava a árvore. Mas a Bíblia fala que são pequenas raposinhas que vão minando a vida. São pequenas permissões que nós vamos dando, sabe, a nós mesmos, para fazer coisas que não éramos para fazer, e você começa a se auto-enganar achando que aquilo não faz mal algum, ou que não tem nada a ver, mas quando você vê, você está tão distante, tão distante. Quando eu estava no exército, a gente fez um exercício operacional. Foi muito desgastante esse exercício. E por último, depois de muito tempo sem comida, só com um cantil de água, já estava assim quase 18 horas, de um exercício muito intenso, a gente tinha que fazer uma marcha de 30 quilômetros de volta. E era por grupos pequenos, era menos que um pelotão, era de 10 em 10 mais ou menos. Aí o meu grupo, a instrução que a gente teve foi assim, olha, vocês têm que ir pela estrada, beirando a estrada, era uma rodovia, porque a ambulância vai ficar passando, então se alguém não conseguir, se alguém se machucar, ou não tiver mais condições realmente de prosseguir na marcha a pé, fica na beira da estrada que a ambulância vai estar passando e vai resgatar em algum momento quem ficar pelo caminho. Aí beleza, essa foi a ordem que nós recebemos. Vá pela estrada. Só que ao lado da estrada da rodovia, tinha uma estrada de ferro, uma ferrovia. Aí alguém do grupo falou assim, vão pela rodovia, porque a estrada, ela faz um contorno muito grande, a rodovia é mais linha reta. E a gente vai chegar mais rápido no destino. Aí todo mundo, que ótima ideia, vamos pela ferrovia. Aí tudo bem, fomos pela ferrovia, começamos a andar. Só que a gente estava muito desgastado, porque a gente estava com uma mochila de 30 quilos nas costas. A gente já estava o dia todo fazendo outras coisas, a mochila estava molhada, a gente estava cansado demais. E começamos a andar, e eram 30 quilômetros. E quando chegou numa certa hora, pessoalmente, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais colocar a mochila no meu ombro, estava doendo demais. Estava muito pesada. Aí a gente andava 50 minutos, descansava 10. Aí descansamos, aí eu falei, eu não tenho condições de prosseguir. Só que quando nós olhamos para a rodovia, estava muito longe. E tinha um matagal gigante entre a ferrovia e a rodovia, porque no início ela começava bem ao lado.
E todo mundo pensava assim, vamos pela ferrovia que vai estar sempre perto, mas vai ser reto. Só que nessa altura estava muito longe. Aí os meus amigos falaram assim, só que a gente não vai contigo, cara. A gente vai seguir. Por Deus, alguém tinha um Dorflex guardadinho. Eu nunca vi um Dorflex fazer efeito tão rápido. Foi Deus. Me deram um Dorflex, eu fiquei novinho em folha, eu consegui chegar ao destino. O que eu quero dizer? Uma pequena desobediência, porque a ordem foi, vá pela rodovia. Uma pequena desobediência, até com uma boa intenção. A gente queria chegar mais rápido e chegar mais fácil. Me deixou muito distante do caminho certo. Às vezes você está até bem intencionado. Mas às vezes um pequeno desvio, quando você vai ver, está muito longe. Então, não tolere pecado na sua vida. Nós temos a oportunidade de consertar ainda nessa manhã. Você pode dizer amém? Você pode voltar ao primeiro amor. Você pode voltar para perto de Deus. Outro sintoma é uma fé morta. A igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo 1. Tens nome de que vives e estás morto. Olha que repreensão forte para essa igreja. Você tem aparência que vive. Você tem nome, as pessoas falam, ele está vivo. Não, mas Jesus fala, você está morto. Você engana pela aparência, mas no teu coração Deus vê. Porque a Bíblia fala que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Os homens veem a aparência. Quando Samuel vai escolher o futuro rei de Israel lá na casa de Jessé, e passaram todos os outros irmãos de Davi primeiro, ele várias vezes foi enganado pela aparência, porque eram jovens saudáveis, bonitos, fortes, de boa aparência. E cada vez que passava um irmão de Davi nem estava na casa, Samuel, ele admirava e ele se enganava, ele achava que era. Aí Deus fala, olha, eu não vejo aparência, eu vejo coração, não são esse daí não. E Davi foi achado por último lá, ele estava escondido, estava lá no campo cuidando das ovelhas. Porque Deus vê o coração. Eu vivi muito tempo de aparência na igreja. Porque eu fui criado na igreja. Até eu ter o meu encontro real com Jesus, quando eu tinha 17 para 18 anos. Esses 17 anos, eu vivia de aparência, porque eu era filho de líder. Eu estava na igreja o tempo todo. As pessoas admiravam minha família. Eu tinha um comportamento aparentemente bom. Mas pouca gente sabia como estava ruim por dentro. Como quando ninguém via, eu estava fazendo tantas coisas horríveis e erradas. Eu sei o que é isso. Só que Deus vê. E quando Deus olhou essa igreja, falou assim, as pessoas acham que você está vivo, mas eu estou vendo que você está morto. Você não tem mais prazer de orar, você não tem mais prazer de ler a palavra, você não tem prazer mais de estar na minha presença, você não tem mais paixão na adoração, você não consegue mais guardar a tua vida, você está enganando pessoas no sentido que, né, aquilo que as pessoas veem, quando todo mundo está vendo é uma coisa, quando ninguém está vendo é outra coisa. Só que Deus está vendo o tempo todo. E eu quero te ajudar nisso nessa manhã. Eu quero que nessa manhã você possa voltar a Deus. E você possa escapar dessa apostasia, desse afastamento da fé, que pode realmente comprometer o teu futuro com Deus, o teu futuro eterno, inclusive. E nós temos que aproveitar enquanto nós temos tempo para nos arrepender. Amém, pessoal? Vocês estão ainda aí, sim ou não? Diga amém, glória a Deus. É porque você está frio, está chuvoso, está muito pesada a palavra. Está pesada. Mas está abençoando você? Amém. Isso é o mais importante, tá bom? Nós amamos vocês, viu? Essa palavra é só para te ajudar, como tem me desafiado muito também. Nós vamos chegar juntos lá no final. Vamos ou não vamos, pessoal? A gente vai se encontrar no céu, vamos ou não? A gente vai se encontrar lá, né? Então, para isso, a gente tem que alinhar o nosso caminho. Tá bom? É por isso que eu estou falando essas coisas aqui. A gente não quer quebrar essa coisa. Nós vamos viver a partir daqui até o céu. Amém? Nós somos família de Deus. Número 5.
A mornidão espiritual e autossuficiência, Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então fala de uma condição espiritual morna, desagradável a Deus. Sabe, Deus não tolera essa mornidão espiritual. Então a apostasia vem, sabe, de uma igreja complacente. Lá aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre 3 tipos de crente. Fala sobre o crente espiritual, aquele que discerne todas as coisas pelo Espírito. Fala sobre o crente natural e o crente carnal. O crente carnal é aquele que já está todo lameado já, todo sujo. Mas tem o crente que é o crente natural, um crente complacente. É um crente meio termo, né? Nem barro nem tijolo. Não está nem frio nem quente. E amados, nós precisamos ter uma fé e uma vida em Deus genuína. Sabe, voltando ao primeiro ponto, nós devemos realmente resgatar aquilo que nos atraiu à presença do Senhor. Sabe, acho que todo mundo aqui que tem aí de 16 anos para cima, vou colocar até 16, né, já se apaixonou alguma vez na vida. Né? Quando eu falo dos adolescentes, você tem que administrar suas paixões, viu? Da forma certa. Mas começa a fase de se apaixonar. E às vezes, né, nós que já somos mais maduros, né, de idade, até de casamento, sabe, nós devemos fazer também isso. Tem que cultivar esse relacionamento, assim, né, como foi naquela primeira paixão pela pessoa que você casou, principalmente. Você tem que cultivar isso, senão fica chato. Fica monótono, fica sem sal, sem graça. Imagina, a pior coisa que tem é uma mulher complacente, um marido complacente. Parece 2 amigos em casa, 2 irmãos. Sabe, estranho isso. Tem que ter paixão, tem que ter alegria de estar junto, tem que ter fogo. E com Jesus da mesma forma. Sabe, isso é muito perigoso para a gente estar muito tempo na igreja. Se a gente não cuidar e não voltar ao primeiro amor, como foi lá a igreja de Éfeso, a correção para eles, nós viraremos crentes complacentes. Bateremos ponto aqui na igreja. 7 horas da manhã, estou aqui, tenho minha cadeira, toda vez sento aqui. O pastor está feliz porque ele me vê todo domingo aqui. Mas Jesus está feliz contigo. Você está feliz com Jesus? E eu queria deixar essa palavra para você. Observe os sintomas. O Dr. Ronaldo está aqui, trabalha com sintomas. Sintomas denunciam algo que pode ser muito perigoso lá na frente. Cuide dessas coisas. Cuide do seu primeiro amor. Não seja tolerante ao pecado. Não seja um crente morno. Seja um crente apaixonado por Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos? Queria que você aproveitasse esse tempo restante para olhar para a sua vida, olhar para dentro agora. E de repente, se alguma coisa que foi dita aqui tenha falado ao seu coração, que tal a gente rever isso nessa manhã? Eu estou falando aqui principalmente para crentes que já se apaixonaram por Jesus, crentes que já tiveram experiências com o Espírito Santo, crentes que já foram até batizados no Espírito, mas de repente a chama está quase se apagando.